Volta e meia o debate sobre as demarcações das terras indígenas atrai a atenção do público. Nessas ocasiões, costumamos ouvir e ler nos jornais e na TV argumentos defendidos pelos que se opõem a essas medidas. Geralmente começam dizendo que não tem nada contra os indígenas, só que será que os índios não têm terras demais? Dizem que tem mais terras do que Portugal e que a França inteira. Para que tanta terra, se sobraram tão poucos índios? Se eles ficarem com tudo, o que vai sobrar para os agricultores? O que dizer diante desses argumentos? Depois de 500 anos em que as terras dos povos indígenas foram sendo sistematicamente tomadas e conquistadas, em uma época recente, eles finalmente conseguiram fazer valer o direito histórico a seus territórios. Os que sobraram, é claro, áreas ocupadas por eles e seus ancestrais há séculos. Antes de mais nada, é preciso entender que para esses povos a terra tem uma importância que vai muito além dos aspectos econômicos. Cada território específico se reveste de um significado especial para um determinado povo. Inscrita em seu rio, cachoeiras, trilhas e campos, existe uma história associada à sua cultura, que foi elaborada por uma linguagem mítica e religiosa, e vivida intensamente de geração em geração. Tirar a terra de um povo é como arrancar um pedaço de sua cultura e de sua história. As terras indígenas, incluindo tanto as que estão em processo de reconhecimento como as já reconhecidas, somam atualmente cerca de 108 milhões de hectares, o equivalente a mais ou menos 12% do território nacional. É importante saber, contudo, que a esmagadora maioria delas, mais de 98%, estão concentradas na Amazônia, e onde vivem cerca de 260 mil indígenas, sem contar mais de 80 mil nos centros urbanos, não tão poucos como se vê. Mesmo assim, podemos observar que a densidade da população nessas áreas é muito menor do que a habitual, ou seja, em um projeto comum de colonização por agricultores, seria fixado à terra um número muito maior de pessoas, porque então são mais extensas as terras reservadas aos indígenas. A resposta está no tipo de meio ambiente em que vivem e na maneira como extraem da natureza aquilo de que necessitam para viver. Nos solos da Amazônia, a exploração intensa e contínua de um determinado pedaço de terra leva rapidamente à sua exaustão. Por sua vez, a variedade da flora e da fauna pode ser enorme, mas os recursos naturais não são tão concentrados. Os animais costumam circular por grandes áreas e as espécies vegetais são muitas, mas se encontram dispersas. Por isso, uma comunidade indígena precisa de uma área muito maior do que simplesmente um espaço onde se instala uma aldeia e uma eventual roça. Para o povo Yanomami, por exemplo, foi estimada como sendo necessária uma relação de 750 hectares por habitante. Existem 15 mil vivendo em território brasileiro. Estatísticas também mostram que, se falta terra para agricultores, a causa está na concentração da propriedade da terra, ainda muito grande no Brasil. E não faz sentido classificar de improdutivas as áreas sob controle indígena no país. Nelas se produz, mas em um padrão diferente do imposto pelas grandes propriedades dedicadas à monocultura. Os modelos alternativos de desenvolvimento para a Amazônia só têm a ganhar com a demarcação das terras indígenas. Os últimos anos demonstraram que elas são uma barreira eficaz, talvez a única, contra o crescente desmatamento da Amazônia no rastro de grandes projetos agrícolas e pecuários. O avanço da fronteira agrícola se dá de forma tão agressiva que já traz consequências para o que se passa no interior das terras indígenas. Um exemplo é o que ocorre hoje no Mato Grosso. Em um período de ano de 2004 a 2005, 40% do desmatamento ocorrido na região amazônica se deu naquele estado. O mais grave é que ele vem afetando a região das cabeceiras do rio Xingu, onde mais de 40% da cobertura florestal já foi suprimida. Reagindo a essa situação, os povos dos parques indígenas do Xingu lançaram a campanha Icato Xingu, Salve a Água Boa do Xingu. Nas fotos tiradas por satélite, vê-se claramente que as manchas
marrons do desmatamento se detêm no limite do parque, a partir do qual predomina o verde. A experiência recente nos leva, portanto, a acreditar que, ao demarcar e conservar suas terras, os povos indígenas não estão lutando apenas para fazer valer seus direitos, mas também para preservar a biodiversidade da Amazônia, algo que é do interesse de todos. Jogada da partida.